Bom, pessoal, olá a todos. Continuando aqui nossa análisezinha do livro de Ezequiel, tá? Que nem eu postei ali na aba comunidade, talvez eu vá continuar depois do capítulo 40, não sei, porque o capítulo 40 de Ezequiel é a parte, né? Algumas bíblias colocam até assim a Torá de Ezequiel, né? Inclusive esse capítulo pode ter influenciado muito na construção da Torá. Tem até algumas divergenciazinhas, com algumas leis ou outro, um detalhe ou outro, mas enfim, a gente pode analisar juntos, né? Afinal, o meu canal é o que mais analisa a Bíblia inteira, né? Vocês notaram? Eu acho que ninguém aqui que segue o canal já pegou a Bíblia assim para ler trechinho por trechinho do Gênesis ao Apocalipse. E pessoal, antes de eu começar esse vídeo, só fazer uma errata aqui rapidinho, tá? Que naquele vídeo anterior que eu falei dos pastores, ali o termo doutores, né, que Paulo fala, e deu alguns para doutores, não é doutores como em português, né? Que eu confundi o termo pelo sentido em português. Que doutor em português a gente pensa que são médicos, né? Pessoas que curam. Mas eu olhei o termozinho grego ali, como uma pessoa comentou, o termo grego ali se refere a pessoas que ensinam. Professores, instrutores, tá? Não é doutores. Mas o contexto dá para entender que é a mesma coisa, né? Aquele grupo de pessoas que o autor está falando. Mas é só uma erratazinha minha aí, tá bom? Então vamos lá. Quem puder já dá o like aí no vídeo, tá? Que ajuda a aumentar o engajamento. Aqui em Ezequiel 36 ele fala assim, ó: e multiplicarei homens e animais sobre vós. Ele está falando de Israel. E eles se multiplicarão e frutificarão. Inclusive esse vídeo vai ser muito interessante, tá? Vocês vão entender por quê. Vai ser um dos mais interessantes aqui dessa série de Ezequiel, vai ser esse daqui. E farei com que sejais habitados como dantes. Ou seja, eles iam habitar na terra que eles habitavam antes de ir para o cativeiro babilônico. E vos tratarei melhor que nos vossos princípios. E sabereis que eu sou o Senhor. Isso aqui me chamou a atenção, que eu destaquei aqui em amarelinho, que dá a impressão que Deus não tratava eles bem no princípio, né? Então a forma como o autor descreve aqui, parece até um marido querendo voltar para a esposa. Que nem aquele simbolismo de aliança, né, que eu já falei para vocês. Olha, se você voltar comigo, eu vou ser melhor do que eu era antes. Eu vou parar de beber, eu prometo. Então dá a impressão que Deus aqui está fazendo uma meia-culpa, né? Eu vos tratarei melhor que nos vossos princípios. Então vamos lá, continuando aqui. Aqui em 36:17 ele fala assim: filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com seus caminhos e com suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação, tal era o seu caminho perante o meu rosto. Isso aqui também me chamou a atenção, porque aqui ele compara a abominação de Israel como uma mulher na sua separação. Aqui a mulher na sua separação dá a entender que seria o período menstrual da mulher. Mas aí fica uma dúvida aqui na minha cabeça. Se Deus criou o homem e a mulher, que nem está lá em Gênesis, né, macho e fêmea, por que ele acha então que isso seria uma imundície, que é uma coisa biológica e natural da mulher? Seria esse Deus misógino, machista? Ele não conhece a própria criação que ele fez? Aliás, é duas coisas que eu acho estranhas, né, na criação desse Deus, né? Primeiro que ele manda cortar o prepúcio. Então para que ele colocou o prepúcio? Segundo que ele compara a menstruação em outros versículos da Bíblia como algo imundo. Então não faz muito sentido. Então analise aí e tirem suas conclusões. Aí aqui, pessoal, tem outra coisa que me chamou a atenção nesse mesmo capítulo, que ele fala assim, ó: e chegando aos gentios para onde foram, profanaram o meu santo nome. Deixa eu fazer uma pausa aqui primeiro para falar um detalhe que não tem nada a ver com esse vídeo. Eu já expliquei aqui no canal para vocês que tomar o nome de Deus em vão não é aquela bobagem que aqueles arqueólogos do nome ficam procurando. Qual é o nome de Deus, não sei o que. Será que é Yahvé, Yavé, Javé? Não, pessoal, aqui ó. Isso aqui está a prova aqui em Ezequiel, que eu já falei, Deus não tem nome na cultura hebraica. Quando ele fala aqui que profanaram o nome dele em vão, ele está falando dentre os gentios, que envergonharam Deus perante os gentios. Não que falaram ou pronunciaram o nome dele, porque ele não tem nome. Então aqui é uma prova disso. Ó. Vamos ler o restante que vocês vão entender. Porquanto se dizia deles, dizia deles de quem? Dos israelitas que estavam lá no cativo. Estes são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Então, como eles estavam humilhados numa terra estrangeira, eles foram derrotados, foram levados lá para Babilônia. Então as pessoas falavam lá, o povo do Deus de Israel está lá envergonhado na Babilônia. Isso é que é tomar o nome de Deus em vão, envergonhar o nome de Deus. Então aqui Ezequiel prova isso, tá? Para aquelas pessoas que são arqueólogos do nome, eu falo que o judeu sabe o nome não fala, não sei o que não pode profanar. Está aqui o próprio Ezequiel desmascara isso. Ó. O nome de Deus era profanado entre os gentios, mesmo os gentios não sabendo o nome de Deus. Simples. Vamos continuar aqui a leitura. Ó. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre os gentios para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por respeito a vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde foste. O que ele está dizendo aqui? Que Deus ia ajudar o povo de Israel, ia tirar eles do cativeiro e fazer eles voltar para a sua terra,
mas não porque Deus gostasse deles. Aqui, ó, não é por respeito a vós, não, ó. É por minha causa, ou seja, por causa do próprio Deus. Porque ele estava se sentindo envergonhado, o nome dele estava sendo envergonhado, porque os judeus estavam dispersos pela terra. Então ele ia ajudar os israelitas a voltar, não por respeito aos israelitas, mas para poder limpar o seu próprio nome. Ó, eu sou o Deus, ó, eu ajudei meu povo, ó lá, eles estão na terra deles. Tanto que ele reforça isso aqui no versículo 32 do mesmo capítulo, ó. Não é por amor de vós que eu faço isso, ó. Estão vendo, ó? Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Então ele diz duas vezes aqui no mesmo capítulo que ele ia fazer os israelitas retornarem, não por amor ou por respeito, mas só para limpar a barra dele mesmo, de Deus, para ele não ter um nome envergonhado dentre os gentios. E aí, o que vocês acham disso? Comenta aí nos comentários. Aqui ele fala assim, ó, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardei os meus juízos e os observeis. O que ele está falando? Que Deus ia dar um coração novo, Deus ia tocar no coração do povo, e o povo ia finalmente seguir ele e os mandamentos dele, os estatutos. Mas aí fica uma pergunta, se Deus tem o poder de dar um coração novo para um povo, por que ele não deu antes? Por que ele assistiu o povo se corromper todinho lá através dos profetas, aquele lenga-lenga todo, os profetas mandando ele seguir a lei, não sei o que, abandonar os ídolos? Não era mais fácil ele ter feito isso antes, já que ele tinha poder para isso? E aí, pessoal, como é que fica? Então, tirei suas conclusões. Aqui no capítulo 20, versículo 29, ele fala assim, ó, e livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Então o que ele está dizendo? Que eles iam ser fartos na terra prometida. Então ele condiciona a fartura à fidelidade a Deus. Aí eu pergunto mais uma vez, né? Perguntar não ofende. Cadê os dízimos aqui que os pastores falam tanto? Porque segundo os pastores eles condicionam a prosperidade ao dízimo. Eles citam lá Malaquias. Trazei os dízimos da casa do tesouro, que eu vou abrir a janela do céu, repreender o devorador, multiplicar não sei o quê. Cadê? Segundo Ezequiel não. Segundo Ezequiel, a prosperidade é condicionada ao quê? A fidelidade ao Deus. Abandonar a idolatria, abandonar falsos ídolos e seguir o Deus verdadeiro. Aqui, ó. Chamarei o trigo e o multiplicarei. Ou seja, ia ter bastante trigo na terra e eles não iam ter fome. E dirão, essa terra assolada, que é Israel, ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias, assoladas e destruídas, estão fortalecidas e habitadas. Quando a gente chega em Ezequiel 28, aquele capítulo que os cristãos teimam dizer que ali é a queda de Lúcifer, por causa dessa palavrinha Éden, né? Estivesse no Éden, eles ignoram que Ezequiel menciona outras vezes essa palavra. Tanto no capítulo 27 quanto aqui, ó. Ele está dizendo que a terra de Israel ia ficar que nem o jardim do Éden, cheia de fartura, prosperidade, plantações, trigo à vontade. Aí eu pergunto, que Éden que é esse? Era o Éden na terra, que nem eu já mostrei aqui no vídeo. E o mais curioso, pessoal, é que Israel moderna hoje é assim, ó. Israel, além de ter várias plantações no meio do deserto, que é uma terra árida e seca, Israel exporta água, e aqui é um projeto que eles estão fazendo, aqui é uma imagem aleatória que eu peguei no Google, justamente para diminuir a desertificação de Israel. Eles ainda falaram assim, a nossa tecnologia vai combater a desertificação. Olha aqui, ó, no meio do deserto. Olha o tanto de coisa que os israelitas conseguem plantar. Então a gente percebe até uma, como é que eu vou dizer, uma sintonia, né? Um padrão. Quando Israel é fiel ao seu Deus, eles conseguem prosperar no deserto, que nem Ezequiel está falando aqui. Curioso, né? Então vocês veem, ó, Israel hoje com tecnologia eles conseguem fazer exatamente algo parecido com o que Ezequiel está dizendo ali, que eles já fizeram em outras épocas. Tem até um provérbio que fala, né, que só os judeus conseguem prosperar aqui em Israel, né? Porque parece que é a terra deles mesmo. Outros que tomaram a terra aqui não tiveram essa prosperidade toda, tá? E por fim ele diz assim, ó, então saberão os gentios que estiveram ficado ao redor de vós, que eu, Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas. Isso aconteceu pós o cativo babilônico. E tem acontecido recentemente também na Israel moderno. E plantado o que estava devastado. Eu, Senhor, disse o farei. Assim diz o Senhor Deus. Ainda por isso serei solicitado pela casa de Israel, que lhe o faça. Multiplicar-lhes-ei. Esse português aqui arcaico é difícil, né, pessoal? Parece o português do Michel Temer. Multiplicar-lhes-ei os homens, como um rebanho santificado, como o rebanho de Jerusalém nas suas solenidades. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens, e saberão que eu sou o Senhor.
Então eu achei interessante esse capítulo, né? Porque apesar de ser uma coisa para aquela época, parece que a gente vê um tipo de padrão aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu estava pesquisando a imagem ali de Israel. Cadê? Plantações de Israel, aqui ó. Aqui ó, tudo isso daqui são Israel, ó. Plantações, tem palmeiras, tem outros tipos de culturas, aqui ó. Aquelas jabuticabas, tâmaras, coisas típicas da época, ó. Tudo isso aqui é Israel, ó. Aqui ó, no meio do deserto. Por isso que eu falei que esse vídeo ia ser interessante. Porque aquilo que Ezequiel condicionou aqui anos atrás, parece que é atemporal, né? Parece que não tem limite de tempo, né? Sempre que Israel volta para sua terra, eles conseguem fazer isso. Fazer grandes culturas numa terra árida. E não tem nada a ver com dízimo, como os pastores por aí induzem os fiéis a acreditar. Tá bom, galerinha? Gostaram do vídeo? Espero que sim. Se gostaram, dê um like aí. Isso ajuda a aumentar a atividade, engajamento. Obrigado por terem assistido. Paz a todos.